Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, registrada no livro de Efésios, na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 18, onde a palavra do nosso Deus diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Palavra do Senhor nessa manhã, para a sua vida e para a minha vida, para que haja um despertamento espiritual. O decreto de Deus hoje para nós é: seja cheio do Espírito Santo. O Senhor está levantando uma geração de pessoas que estão se despertando espiritualmente. E para que uma pessoa se desperte espiritualmente, ela precisa buscar a presença do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, onde nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos aí durante toda a Bíblia Sagrada, durante o Antigo Testamento, a manifestação de Deus e alguns aparecimentos de uma forma em forma angelical, nós chamamos de epifania, que Jesus apareceu em alguns lugares do Antigo Testamento. Temos também algumas manifestações do Espírito Santo sobre a vida de alguns profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, o Novo Testamento começa e narra logo a manifestação quando o Espírito Santo de Deus gera Jesus no ventre de Maria, e o ministério de Jesus por um tempo se manifesta na terra, até que Jesus, no capítulo de número 14, no livro de João, começa a falar sobre um outro Consolador, quando Jesus faz referência ao Espírito Santo de Deus. Há uma promessa no livro de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, falando sobre o derramado Espírito Santo. E quando se encerra o ministério de Jesus, e Jesus agora ressuscita e aparece aos seus discípulos, lá no livro de Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, a Bíblia diz que Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, e aquela reunião tinha cerca de mais ou menos 500 pessoas, e a Bíblia menciona que Jesus diz: olha, ficai-vos aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse versículo fala a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Por que o Senhor quer encher a nossa geração do Espírito Santo? No mesmo versículo, ele avisa e menciona o porquê de sermos cheios do Espírito Santo. Ele diz: ficai aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Nesses últimos dias, o Espírito de Deus estará enchendo homens e mulheres sobre a face da terra, que estarão fazendo a obra do Senhor, estarão fazendo coisas miraculosas, porque o Espírito Santo vai estar usando essas pessoas. Por isso, esse é uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Sejamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo começa o versículo dizendo: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha amada irmã, há um decreto de Deus sobre as nossas vidas no dia de hoje. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero crer que nesse exato momento você está sentindo o Espírito Santo de Deus te enchendo por dentro, manifestando a presença dele. Não tem como um cristão caminhar nessa terra, nesses últimos dias, sem a presença poderosa do Espírito Santo. Por isso, então, permita ser cheio do Espírito Santo. Busque o enchimento do Espírito Santo. Leve os seus filhos, leve o seu casamento, leve a sua esposa, leve o seu marido, leve o Espírito Santo a se manifestar dentro da sua casa. Seja cheio,
Deixe que o Espírito Santo transborde da sua vida, para que outras pessoas possam beber dessa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Você percebe que Paulo diz, não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Antigamente, nos tempos bíblicos, no tempo de Paulo e dos apóstolos, o vinho era um símbolo de alegria, era um símbolo de cura. Alguns usavam o vinho de uma forma medicinal, outros bebiam para se alegrar. Havia um uso, né, de vinho, até hoje ainda tem, mas naquele tempo, né, o vinho tinha esse simbolismo. E o Espírito Santo também é o vinho de Deus sobre a nossa vida, que nos traz alegria, que nos traz cura, que nos dá direção, que nos dá capacidade de caminhar diante das dificuldades. Então a promessa de Deus hoje e o decreto de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Eu não sei como você está na sua casa, como você está na sua vida espiritual, mas eu declaro sobre a tua vida que você será cheio do Espírito Santo dentro da sua casa. Tem pessoas da nossa igreja, pessoas de outras igrejas, pessoas de Porto Velho, pessoas do Brasil e de outras cidades que estão fracos. Eu quero dizer para você, o Senhor está te despertando hoje, está te chamando para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Beba desse vinho espiritual que é o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Há um versículo no capítulo 4, um versículo anterior, um capítulo anterior do capítulo que lemos, capítulo 4, verso de número 30, que diz assim: não vos entristeceis o Espírito Santo de Deus. Ou seja, não entristeça, busque a Ele, seja amigo dEle, converse com o Espírito Santo, peça ajuda do Espírito Santo, permita que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Então eu quero declarar sobre a tua vida que nesse dia, mais um decreto, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você agora e com você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por mais um decreto do Senhor sobre as nossas vidas, que sejamos cheios do Espírito Santo. Ó Pai, que a Tua palavra tenha alcançado cada coração que está participando deste culto em forma de live. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor vá até a casa desse homem, dessa mulher, e começa a encher os seus filhos, encher o seu casamento, encher a sua esposa, o marido, os familiares, com a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus encha essa igreja, encha essa família, encha essa empresa com a glória, com a presença, com a unção, com a alegria que só Ele pode dar. Em nome de Jesus, nós declaramos o decreto do Senhor sobre esse dia, que sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus.